programa hoje vai falar sobre um segmento de mercado que tem crescido cerca de 15% ao ano, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. O segmento alimentação fora do lar, ou de bares e restaurantes, como é chamado pelos comerciantes do ramo, gera cerca de 450 mil novas oportunidades de emprego por ano, de acordo com a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Segundo a estimativa do Ibope, os brasileiros comprometem 38% da renda familiar com alimentação fora de casa. E isso tende a aumentar. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, que é uma referência, as pessoas têm trabalhado no valor que a gente chama esse índice de dollar food, 45%. Então é claro que se você pegar Sudeste, Sul, a gente está um pouco acima, né, do que os 38% da média nacional, mas tende a aumentar. Isso vem aumentando, então é um mercado de oportunidade. Tanto de oportunidade para quem vai empreender no mercado, quanto de muita oportunidade também para quem vai ingressar trabalhando. Atuar no mercado de alimentação fora do lar parece simples, mas, na prática, é complexo e exige uma busca constante pela qualidade dos serviços oferecidos. Eu acredito que a gente tem muito ainda que melhorar na questão de qualificação. Por mais que existam os cursos, existe uma dificuldade muito grande de tanto sensibilização do profissional, né, do empresário, quanto do empregado. Acho que é uma dificuldade que existe não só no nosso setor, mas em todo o Brasil. E eu julgo que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje no Brasil para se estimular a qualificação é que, pela CLT, você não pode pagar diferencialmente por qualificação. Eu acredito que deveria poder existir uma forma de você remunerar um funcionário por qualificação. Então, aquele garçom que fale 2, 3 línguas e que fez um curso para atender melhor o cliente, né, ele poderia ter o direito, e a empresa também poderia ter esse direito, de remunerá-lo de uma forma diferenciada do que aquele que não quis fazer isso, ou que não pôde fazer, ou que ainda não fez. Né? Acredito que isso seria um estímulo muito grande, não só para o nosso setor, mas para diversos setores da economia. Realmente, nós temos muitas dificuldades nessa categoria, realmente nessa que nós representamos. Nós temos uma questão da alta rotatividade aqui em Florianópolis, nós temos uma questão da salarial, excesso de jornadas, né? Então, nós temos dificuldade, até por sinal, numa negociação coletiva também temos essa dificuldade. Então, hoje, Florianópolis, a gente vê realmente o segmento do turismo aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, o melhor destino turístico do Brasil. Se a gente quer manter essa ótima qualidade aqui dos serviços prestados pelos trabalhadores aqui em Florianópolis, a gente também precisa realmente valorizar o trabalhador. Nós se destacamos aqui no estado de Santa Catarina e em Florianópolis a gente vê em grandes eventos, como eu sempre trabalhei nessa categoria, e em grandes eventos que eu já participei na organização de grandes eventos, quando a gente vê a pessoa terminando esses eventos, o que a gente vê? Os organizadores, os próprios participantes, os congressistas, os turistas, eles saem muito satisfeitos daqui. Nós vamos continuar falando sobre esse setor, que é um grande gerador de trabalho e renda para Santa Catarina, mas antes, vamos às informações de mercado. A OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, apresentou os dados referentes ao desempenho do cooperativismo em 2014, que foi o 6º ano consecutivo de crescimento. Juntas, as cooperativas catarinenses recolheram mais de 1,4 bilhão de reais em tributos. O quadro social também teve uma expansão de 8%, alcançando 1.750.000 cooperados. Consideradas famílias associadas, isso significa que mais da metade da população catarinense está vinculada ao cooperativismo. No quadro geral, o número total de empregados aumentou 5,56%, passando a 52.157 colaboradores. Santa Catarina tem demonstrado
ano a ano, a sua capacidade de crescimento, principalmente nos momentos de dificuldade, e todos os ramos têm desempenhado isso muito bem. E a preocupação da UCESC e Sescope sempre foi preparar as pessoas para esses momentos. Então, nós crescemos no ano passado 16%, 15,9% nas receitas, crescemos no resultado 34%. Então, Santa Catarina tem feito um trabalho excepcional, porque os dirigentes e seus funcionários, colaboradores, têm se preparado para isso. O número de associados tem crescido muito, então de 8% a 10% ao ano. Hoje nós alcançamos praticamente 1.800.000 associados no estado. Então o cooperativismo é de fato, e acreditamos, seja a única saída para que o estado, no caso nosso em especial, e na agropecuária de pequenos produtores, tenha sucesso, tenha um rendimento garantido, tenha um número de produtores e de pessoas com rendimento acima do rendimento nacional, das receitas nacional, e que tem dado um status diferente para as famílias, porque a preocupação nossa, de fato, é com a própria família do associado. E as projeções de crescimento do cooperativismo para este ano em Santa Catarina são ainda mais otimistas. Nós projetamos no estudo em cima daquilo que se prevê da economia catarinense, economia brasileira, que nós devemos crescer pelo menos ao redor de 12% do crescimento da receita. Então, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, nós devemos superar todas as expectativas de crescimento econômico do nosso estado e do nosso país, e principalmente devemos crescer também no resultado, nas sobras para o associado, porque as cooperativas têm se preparado muito para o resultado do associado e com uma condição especial nos últimos anos, que é a devolução de capital e correção de capital do associado dentro da cooperativa. O cooperativismo, sem dúvida, é uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento econômico do Estado. Hoje, 253 cooperativas faturam mais de 23 bilhões de reais por ano e representam 11% do PIB catarinense. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Estado de Excelência. Santa Catarina, Estado de Excelência. Oferecimento: Unisul, conhecimento para cada fase da vida. Fecoagro, juntos somos mais fortes. Geração Consciente Tractebel, energia para a vida. E Cicobi, associado a você. Hoje o Estado de Excelência destaca um setor com grande potencial de crescimento: o food service. O mercado de alimentação fora do lar vem crescendo de forma consistente, 14,7% ao ano, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. Um índice 3 vezes superior ao crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, dos últimos 5 anos. Em Santa Catarina, a gente, considerando aí alguns dados que a gente tem de bares e restaurantes, a gente vai ter estimado em Florianópolis cerca de 5 mil estabelecimentos, 4.500, 5 mil. Santa Catarina, isso deve aumentar aí pelo menos para uns 40 mil aproximadamente, fora ainda hospitais, né, a parte de refeição dos hospitais, colégios, a parte de merenda, as cozinhas industriais que trabalham nas empresas. Então, todo esse setor a gente acaba ainda trabalhando, que são alimentação fora do lar. A Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, foi criada no âmbito nacional em 1986 e em Santa Catarina em 1995. O objetivo da entidade é tornar o segmento forte e reconhecido por meio de ações de valorização da gastronomia e de profissionalização das empresas associadas. Uma conquista recente
foi colocar Florianópolis como a primeira cidade brasileira a participar da rede mundial de cidades criativas da Unesco na categoria Gastronomia. A Unesco ela criou cidades criativas baseadas em sete temas, né? Então você tem pela arquitetura, pelo cinema, pelo design, e uma delas é a gastronomia. Então, há 5 anos atrás, começou um trabalho muito interessante, que foi fortemente desenvolvido também pela Anita Pires, ela que acabou sendo a idealizadora desse movimento, ali pelo Floripa Amanhã. E foi um trabalho de 5 anos, onde houve o envolvimento da Brasel, do Sebrae, do sindicato, né? Floripa Amanhã, obviamente, né? Junto com a Brasel, bem à frente desse processo. E a gente percebeu que Florianópolis tinha os pré-requisitos para poder buscar esse título. Não significa que Florianópolis seja a melhor capital, né, do Brasil, ou uma das melhores do mundo de restaurantes. Mas significa que a gente tem uma boa gastronomia, um bom serviço, que vem crescendo em termos de qualidade e serviço nesse setor, e que ainda tem potencial para crescimento. Então, esse selo ele criou alguns compromissos da cidade com a Unesco, né? Por exemplo, a criação do Observatório da Gastronomia, fazer em Florianópolis festivais internacionais, fazer o intercâmbio com outras cidades criativas, não necessariamente somente da gastronomia, mas de outros temas. E então, aquele desenvolvimento que Florianópolis tem tido na área da gastronomia, eu acredito que agora vai dar uma estilingada mais forte ainda. Então, o desenvolvimento tende ainda a ser mais rápido e mais acelerado. O turismo representa 12,5% do PIB catarinense e o setor da gastronomia é responsável pela maior parte dos cerca de 600 mil empregos que o turismo gera no estado. Sem dúvida, o estado hoje, eu considero, e não só eu, mas também pessoas de fora, um estado turístico por excelência. Primeiro, nós temos aqui no estado uma, digamos assim, diversidade de produtos turísticos como nenhum outro estado no Brasil tem, mas não tem mesmo. Primeiro porque nós somos um estado onde a nossa distribuição de renda é muito equilibrada, né? Temos aqui todo o litoral, o oeste, centro-oeste, quer dizer, é o estado que eu diria onde tem a melhor, é o estado que tem a melhor distribuição de renda do Brasil. Então as oportunidades não vêm só para o turismo, elas não ocorrem só dentro do turismo, mas em qualquer outro setor, né? Na metalmecânica, por exemplo, na questão do carvão, da cerâmica, no norte a metalmecânica, no sul a cerâmica e no estado todo o turismo. Claro que uns municípios têm mais propensão do que outros, mas tem para todo gosto. Turismo rural, turismo de sol e mar, turismo cultural, quer dizer, o nosso estado é riquíssimo disso. A sazonalidade sempre foi um grande problema para destinos onde a atividade turística é bastante significativa. Florianópolis resolveu esse problema apostando no turismo de eventos. Atividade que independe de fatores climáticos e também das estações do ano. Hoje já mudou muito. Há muitos anos atrás, realmente, nós tínhamos uma cidade de alta e baixa temporada. Isso nos anos 80 a gente via muito, não tinha nem centro de convenções aqui em Florianópolis. Poucos hotéis, 1 ou 2 hotéis tinham um salão de eventos de 400 pessoas ou 200 pessoas, nada mais. Naqueles anos, Florianópolis deixou de captar grandes eventos. Mas hoje nós já temos centro de convenções tanto no centro, como logo em seguida vai ser inaugurado o centro de convenções no norte da ilha, como os hotéis hoje têm estrutura, realmente temos grandes hotéis, resort que tem grandes centros de convenções. Essa questão da sazonalidade já não existe mais, vejo eu, aqui em Florianópolis. Florianópolis tem sido uma das cidades que tem uma quantidade, hoje está em 3º ou 4º lugar, como você falou, na questão de turismo de eventos, que é excelente, porque o turismo de eventos traz pessoas de alto poder aquisitivo.
Isso é que é muito importante. Nós precisamos... Não, se o turista de eventos vem para cá, não, mas ele vem ao evento, não vem para fazer turismo. Não, tudo é turismo. Sempre é turismo. Ele às vezes vem com a esposa, ele vem com a namorada, então, né, nós precisamos preencher o tempo dessas pessoas que vêm para cá. O que nós temos aqui? Veja, nós estamos terminando aí um centro de convenções do governo do estado, que certamente vai alavancar, vai dar um suporte maior para as necessidades que nós temos, porque o que acontece no Brasil em eventos, 80% dos eventos não ultrapassam 600 pessoas. Só 20% estão acima de 600 pessoas dos eventos que acontecem no Brasil. Então não precisamos ter coisa grande, mas nós precisamos ter alguma coisa de qualidade. E nós precisamos aí treinamento de toda ordem, não é só com o restaurante que tem que treinar os seus funcionários, ou o hotel, os seus recepcionistas, as suas camareiras, etc. Tudo isso faz com que possamos ser, digamos assim, um ponto positivo para que os eventos se realizem aqui. O Estado de Excelência volta já. Aguarde só um instante. Em 1950, um ano de grandes transformações no Brasil. O país recebe a Copa do Mundo, inaugura sua primeira emissora de TV e assiste à volta de Getúlio à presidência. Mas outro acontecimento marcou este ano. Nasceu a Fiesc e com ela tem início outra grande transformação, da indústria catarinense. Atenta ao futuro, a Fiesc promove a educação e qualidade de vida do trabalhador, incentiva a inovação e tecnologia, acredita na sustentabilidade, ajuda a construir indústrias mais competitivas. Hoje, representa mais de 50 mil indústrias, 141 sindicatos industriais e 800 mil trabalhadores que produzem 1/3 da riqueza do Estado. Uma indústria que não para no tempo e continua evoluindo. Fiesc, 65 anos, evoluindo com a indústria catarinense. Santa Catarina, Estado de Excelência. Oferecimento Unisul, conhecimento para cada fase da vida. Fecoagro, juntos somos mais fortes. Geração Consciente Tractebel, energia para a vida. E Cicobi, associado a você. O destaque no programa de hoje é uma atividade que está em franco crescimento no Brasil: alimentação fora do lar. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, o mercado de food service faturou, em 2013, 116,5 bilhões de reais, um incremento de 16 bilhões em relação ao ano anterior. O cliente, ele é o nosso maior fiscal. Então, a partir do momento que você começa a ter clientes que conheçam mais o produto, que conheçam mais procedimentos de forma de cozinhar, né? E isso está sendo muito estimulado, inclusive pela própria televisão, com uma série de programas que existem e tal. Então, hoje, o cliente ele é muito mais crítico para serviço, para o tipo de insumo que está sendo colocado, para a forma que o insumo foi manipulado, do que era no passado. Eu creio que hoje, de fato, o cliente, conhecendo muito mais como conhece, e algumas legislações que tiveram nesse meio tempo, e a própria consciência e conhecimento do empresário evoluiu muito. O setor, que também é um grande gerador de trabalho e renda, tem o crescimento limitado por uma série de gargalos, como a burocracia e a legislação trabalhista, que sufocam a atividade. Hoje, eu acho que a grande dificuldade que existe, tanto para o empresário quanto também para o funcionário, é uma insegurança jurídica, né? Principalmente para o empresário, muito grande. E aí você tem segurança jurídica em todas as áreas, desde você conseguir um alvará
né, para operar. Então, existem várias cidades, vários locais da cidade, aonde pode, mas não pode, você não sabe muito bem, aí você consegue, de repente, autorização de um órgão, está trabalhando ali algum tempo, daqui a pouco um outro órgão vem e fala que não pode. Então, existe uma insegurança muito grande com relação à instalação da atividade, uma insegurança jurídica muito grande com relação à questão trabalhista, né? Então, por mais que você esteja trabalhando dentro da forma mais legal possível, existem situações como, por exemplo, os 10%. Existe uma insegurança jurídica muito grande, porque não é regulamentado. Então, isso deveria ser regulamentado, saber exatamente qual que é a regra para poder fazer o repasse dos 10% para os funcionários. Então, tem empresa que repassa 100%, tem empresa que retém 20%, tem empresa que distribui igual para todos os funcionários, tem empresa que concentra nos funcionários do salão e não repassa para o resto da equipe. Então, como não existe uma regulamentação, isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande. Isso é um exemplo, por exemplo, os 10%. E também seria muito importante se a gente conseguisse avançar numa legislação que já existe um projeto que a Abrazel tem trabalhado muito fortemente já há anos, para a gente conseguir fazer o trabalho intermitente. Isso significa o quê? Que você poderia contratar uma pessoa por escala móvel e dia também. A gente sabe muito bem, na alta temporada, existe muitos trabalhadores que acabam tendo excesso de jornada. Ele trabalha 2 horas a mais, então ele fica 2 horas e 20 dentro de um estabelecimento. Então, muitas vezes, ele também não tem condições de se qualificar. Outra questão, a gente não podemos generalizar, mas aqui em Florianópolis nós temos também alguns estabelecimentos que têm dupla jornada. Me preocupa muito um trabalhador que tem dupla jornada. Ele também tem condições, ele precisa participar com a família, ele tem o lazer dele, ele trabalha, exemplo, alguns estabelecimentos trabalha 4 horas, exemplo, das 11 da manhã às 15, retorna depois às 19, temos ainda em Florianópolis que é essa questão de dupla jornada, temos ainda, mas aí ele também não consegue se qualificar porque ele também precisa do lazer, ele precisa para se deslocar até em casa. Hoje a gente sabe que a mobilidade aqui em Florianópolis não é fácil, então imagina uma pessoa vir do norte da ilha ou do continente para trabalhar no centro, para ele se deslocar, ou ele fica dentro da cidade realmente circulando. Então, a questão da jornada é uma questão preocupante. Hoje que eu vejo a jornada ideal para o trabalhador realmente é 8 horas e 20 dentro da empresa, com 1 hora de intervalo. O que acontece é que hoje a realidade é que você tem muitas pessoas que preferem trabalhar como freelas. Se você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você é uma pessoa que trabalha aqui comigo uma vez por semana, eu quero te contratar para trabalhar diariamente aqui porque eu estou precisando de um garçom diário. A pessoa ela não quer. Por quê? Porque ela prefere ter essa liberdade. Tanto porque ela já tem, de repente, um outro emprego e isso realmente é um bico para ela, ou porque daqui a pouco ela consegue fazer um trabalho de extra comigo, com outro local, com outro. Então, ela fez uma rede onde ela consegue trabalhar, sei lá, 3, 4, 5 vezes por semana. Ela continua tendo a liberdade dela de, sei lá, um dia ela, de repente, ela vai ter algum outro compromisso, alguma coisa assim, ou ela tem uma outra prioridade e ela simplesmente não vai estar disponível. Então, isso já é uma realidade no mercado. Tem muitas pessoas que já fazem isso por opção, recolhem muitas vezes a sua previdência privada, enfim, pensando no futuro, mas o ideal seria se essas pessoas, e que são muitas pessoas que existem hoje, que preferem trabalhar dessa forma, né, que elas pudessem também não ficar à mercê da lei, que pudesse existir uma legislação para esse tipo de atividade. Hoje, a realidade a gente tem uma CLT que é de 1960, né? E a realidade é totalmente diferente. O mundo mudou muito. E ele tem mudado de forma muito rápida. Cada década que passa, as mudanças são mais rápidas. Então, teria que ser revisto muitas questões para poder inserir uma série de situações trabalhistas que existem hoje e que não são previstas em lei, onde, de fato, você tem um grande número de pessoas que acabam não tendo uma lei específica para aquele tipo de atividade. Outro grande gargalo do setor é a falta de qualificação dos profissionais, principalmente para aqueles que atendem turistas internacionais. Nós estamos realmente muito preocupados nessa situação.
Por incrível que pareça, há meses atrás, realmente a gente viu uma matéria realmente da falta das pessoas de falar algum idioma, realmente o inglês ou o espanhol. O sindicato realmente ele está assim engajado nessa situação da qualificação. Inclusive hoje nós estamos já com cursos de espanhol. O sindicato realmente disponibiliza, já temos um curso de espanhol realmente já em andamento. Ele já iniciou ano passado. A primeira turma vai se formar agora no mês de junho. Fizemos uma parceria com o IFSC. Outra questão, a gente fizemos uma parceria com o SENAC para trabalhar a questão da qualificação em cursos em excelência no atendimento. A falta de profissionalização ainda é um problema para nós, mas não é só aqui não.